Ele vem do espaço profundo, não de Marte, Júpiter ou qualquer ponto conhecido do nosso sistema solar, mas de algum lugar lá fora, um ponto distante e desconhecido, talvez fora do alcance até mesmo da nossa imaginação. Batizado como 3I Atlas, esse objeto foi detectado pela primeira vez em julho de 2023. De cara, algo chamou a atenção: sua órbita hiperbólica, ou seja, ele não está apenas dando uma volta, ele está de passagem, e mais, vindo direto do espaço interestelar. Com velocidade assustadora de quase 60 quilômetros por segundo, o 3I Atlas atravessa o céu como se estivesse fugindo ou perseguindo algo. Mas o que intriga não é só sua origem, é o que ele aparenta ser e o que dizem que ele esconde. Porque o que deveria ser apenas mais um cometa carrega agora uma sombra de dúvida. Uma imagem bizarra capturada por telescópios revelou uma forma incomum. Colorido demais, reto demais, perfeito demais. Seria só um efeito de longa exposição? Ou estaríamos diante de algo muito maior? Algo que a ciência hesita em admitir, algo que não deveria estar aqui. Quando os primeiros dados sobre o 3I Atlas começaram a chegar, os astrônomos não viram nada além de mais um visitante do espaço profundo. Um objeto interestelar, como o famoso Oumuamua, com trajetória acelerada e origem desconhecida. Mas bastou que olhassem um pouco mais de perto, e o desconforto começou a crescer. O que parecia ser um simples cometa agora apresentava características que simplesmente não se encaixam na física conhecida. A órbita do 3B Atlas é estranhamente precisa. Sua inclinação em relação ao plano do sistema solar é incomumente baixa, quase como se tivesse sido ajustada para permitir uma passagem limpa pelos planetas, especialmente por Vênus, Marte e Júpiter. E essa aproximação não parece aleatória. Os cálculos mostram que ele chega perigosamente perto de todos esses mundos, como se estivesse observando ou sondando. Não demorou para que teorias mais ousadas começassem a surgir, vindas não só da internet obscura, mas de acadêmicos com reputação respeitável. 3 pesquisadores, incluindo o polêmico Abraham Loeb, publicaram um artigo que levanta uma pergunta perturbadora. E se o 3I Atlas não for apenas um cometa? No artigo, eles sugerem que o objeto pode estar executando uma manobra avançada conhecida como Oberth reverso, um tipo de desaceleração gravitacional que aproveita o momento exato em que o Sol eclipsa o objeto, tornando-o quase invisível para nossos sensores. Um movimento tão preciso e calculado que exigiria não só tecnologia absurda, mas também intenção. E mais, inteligência. Se isso for verdade, estaríamos diante de um objeto que não apenas entrou em nosso sistema solar, ele entrou com um plano, um roteiro, uma rota de aproximação. E segundo os cálculos desses especialistas, esse plano culminaria com uma possível chegada à Terra entre novembro e dezembro de 2025. Mas há algo ainda mais preocupante nesse estudo. Os autores citam uma hipótese aterradora conhecida como a Floresta Sombria, uma das possíveis resoluções para o paradoxo de Fermi. Aquele que pergunta: se o universo é tão vasto, onde estão todos os alienígenas? A teoria diz que toda civilização inteligente no universo age como um caçador escondido em uma floresta escura. Ficar em silêncio é a única chance de sobreviver. Revelar sua localização é um risco, e ao detectar outro caçador, a regra é atacar primeiro. Se 3000 Atlas for mesmo uma nave, ela pode ter vindo até aqui não para fazer contato, mas para garantir que nós nunca o façamos. E talvez já seja tarde demais. Essa não é a primeira vez que algo estranho entra no nosso sistema solar. Em 2017, o mundo conheceu o enigmático Oumuamua, um objeto interestelar que não emitia gás, não girava como um cometa comum e acelerava sem explicação, como se estivesse sendo impulsionado por algo invisível. Na época, Abraham Loeb, o mesmo envolvido agora com o 3 Atlas, sugeriu que o Oumuamua poderia ser um artefato alienígena desativado, um fragmento de uma tecnologia antiga, um mensageiro, ou pior,
uma sonda de reconhecimento. E agora, anos depois, temos o 3I Atlas, com um comportamento ainda mais estranho e uma trajetória que o leva diretamente aos nossos planetas, como se estivesse seguindo os passos de algo que já veio antes: dois objetos, duas órbitas impossíveis e uma pergunta que começa a se repetir com cada vez menos ceticismo. Isso tudo é mesmo coincidência? Apesar de todo o mistério, existe um lado mais pé no chão nessa história. O 3I Atlas é de fato um objeto interestelar. Ele foi descoberto em 2023 pelo Sistema Atlas e confirmado como o terceiro visitante vindo de fora do Sistema Solar, depois do Oumuamua e do cometa Borisov. Seu movimento hiperbólico indica claramente que não nasceu aqui. A velocidade de entrada, de aproximadamente 26,9 km em relação ao Sol, é compatível com a de um corpo que passou bilhões de anos vagando entre as estrelas. Até aí, nada fora do esperado. Mas o que intrigou os astrônomos foram detalhes da sua trajetória e comportamento. O objeto tem uma órbita retrógrada, mas com inclinação relativamente baixa, o que facilita encontros com os planetas internos. Ele também se aproxima muito de Marte, Júpiter e Vênus, com um grau de precisão que fez alguns cientistas coçarem a cabeça. Se tudo seguir como os cálculos apontam, o 3I Atlas chegará ao ponto mais próximo do Sol em setembro de 2025. E segundo o artigo de Loeb e seus colegas, a manobra de frenagem que ele pode executar tornaria viável uma aproximação direta da Terra entre novembro e dezembro do mesmo ano. Para os astrônomos mais céticos, isso é apenas um objeto interestelar cruzando nosso quintal cósmico, um evento raro, mas natural. Para outros, a frequência crescente desses visitantes vindos do nada, com trajetórias e comportamentos anômalos, já deixou de ser coincidência. Pense bem, desde 2017 já tivemos o Oumuamua, o Borisov e agora o 3I Atlas. Todos em menos de uma década. Isso é normal. Ou estamos vendo algo se aproximar gradualmente e mais? Por que este objeto se aproxima tanto de planetas habitáveis? Por que executar manobras que lembram estratégias de sondagem? E por que, justo no auge da nossa obsessão por vida extraterrestre, surge um visitante com uma órbita tão conveniente? A ciência segue observando, os telescópios serão apontados, dados serão analisados. Mas até que tenhamos respostas definitivas, o 3I Atlas continua ali, silencioso, distante e vindo em nossa direção. Ele pode ser apenas um cometa estranho. Ou pode ser o primeiro passo de algo muito maior. A pergunta é: você vai estar olhando para cima em 2025